no coração para compartilhar nessa noite. O temor do Senhor é o princípio do saber. Queria convidar os irmãos para mais uma vez colocar em pé para nós lermos esses versículos juntos. Vamos ler a palavra do Senhor e deixar que ela fale ao nosso coração. Vamos ler? Amém. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ainda, irmãos, esses versículos na versão revista e atualizada. Vamos ler agora na linguagem de hoje, tá bom? Vamos ler de novo Provérbios 1:7, na linguagem de hoje. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Do 9 e 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Amém. Senhor, abençoa esse tempo de comunhão na palavra. Amém. Pai, nós queremos a tua sabedoria. Amém. A sabedoria que vem do alto. Amém. A sabedoria que vem do Senhor. Amém. Pai, dá-nos tal sabedoria. Amém. Nós queremos buscá-la. Nós queremos nos empenhar em alcançar tal sabedoria. Livra-nos de sermos esses tolos que desprezam a tua sabedoria e que não querem aprender. Senhor, livra-nos da nossa rebeldia, livra-nos também do nosso orgulho. Senhor, faça-nos humildes. Queremos ser pobres de espírito. Queremos ser aqueles que querem aprender. Senhor, livra-nos de aos nossos próprios olhos nos considerarmos aqueles que apenas têm algo para ensinar. Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos. Ó Senhor Deus, Senhor, e queremos aprender contigo. Vem, nos ensina nessa noite, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Nos ensina, Senhor. Ó Senhor, queremos conhecer o Deus Santo. Queremos te conhecer, para que possamos ter compreensão de todas as coisas. Fala ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Ó Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Dá-nos entendimento da sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, recentemente eu tenho desfrutado bastante do livro de Provérbios e é muito rico. Provérbios, os provérbios que tem aqui são conselhos de vida, são ditados de Salomão, principalmente de Salomão. Tem alguns provérbios desse livro também que são de outros autores, mas a maior parte dos versos que nós temos no livro de Provérbios é de Salomão. E Salomão tem um fato da história dele que é impressionante. Deus falou assim para Salomão: Salomão, pede o que você quiser. O que você quiser, eu vou te dar. Imagina Deus fazendo essa pergunta para você. Pede o que você quiser. O que você quer? Fala que eu te dou. Pare e considere um pouquinho essa proposta de Deus. O que é que você pediria?
Talvez, imagina só, Leozinho, se seu pai fala isso para você, Léo, pode pedir o que você quiser, fala o que você quiser que eu vou te dar. Pensou em algumas coisas aí? Eu não sei, talvez alguém da idade do Léo poderia pensar, eu vou pedir um videogame. Eu vou pedir, sei lá, um celular, um iPhone. Talvez, puxa, eu vou pedir riquezas. Eu vou pedir sucesso. Mas a resposta de Salomão foi incrível. É impressionante. Sabe o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Não é interessante essa resposta? E Deus também se impressionou com a resposta de Salomão. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria para ele e também deu outras coisas que ele não tinha pedido. Amados, todos nós precisamos de sabedoria. E esse livro de Provérbios é um livro de sabedoria. O início de Provérbios diz isso daqui, ó. Provérbios de Salomão. Vamos ler juntos? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras e inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo. Então esse é o início de Provérbios. E eu deixei destacado aí o para, porque essa palavra para, essa preposição, ela indica a finalidade. Então os Provérbios de Salomão é para quê? Qual que é a finalidade desses provérbios? É para isso aqui. Primeiro, para aprender sabedoria e o ensino. Essa sabedoria não é a sabedoria do mundo, mas é a sabedoria de Deus. É a sabedoria do alto. E também o ensino. Também é para nós obtermos o ensino do bom proceder. Isso tem a ver com a nossa vida. Lendo Provérbios, a primeira parte de Provérbios são provérbios destinados aos jovens. Dá para perceber isso no versículo 4. Ó. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E a figura que me veio à mente, cada vez que eu ouvia provérbios em casa e lia, é a figura de um pai convidando o filho para sentar e conversar, dizendo assim: filho, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar um pouco a respeito sobre a vida. Eu não sei se você já teve essa experiência com seu pai terreno. Eu não sei se você como pai já fez isso com seu filho. Mas aqui o tom é esse: Deus é o nosso Pai Celestial. E o tom aqui é Deus nos convidando para isso. Senta e vamos conversar. Vamos conversar um pouco a respeito da vida. Porque Ele tem bons conselhos para nos dar. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a gente precisa tomar cuidado, viu, irmãos? Ditado popular não é, nem sempre é versículo da Bíblia, porque os provérbios também são ditados populares. Mas às vezes as pessoas falam: olha, está lá escrito na Bíblia, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas isso não está na Bíblia. E esse livro de provérbios é um livro de conselho. E esses conselhos, irmãos, são bons e estão dados para nós de graça. Amém. Amém. Puxa, e o sábio é aquele que ouve, é aquele que está com o coração e com os ouvidos abertos para querer aprender. Aqui, e na verdade em toda a
posição desse filho que está ouvindo e que somos nós podemos ter uma atitude diante do Pai de orgulhosos ou de humildes. Provérbios fala assim, não corrige alguém vaidoso. Porque se você corrigir alguém vaidoso, essa pessoa vai te humilhar. Então não adianta corrigir alguém que é vaidoso, alguém que é orgulhoso. Agora, corrige um sábio, e ele vai se tornar mais sábio ainda. Amados, que todos nós na presença do Senhor possamos ter essa postura de humildade, de alguém que quer aprender, de alguém que quer adquirir sabedoria, de alguém que quer entender palavras de inteligência, de alguém que quer ter um bom proceder, quer aprender a justiça, o juízo, equidade, que é igualdade no trato com as pessoas, quer aprender prudência, conhecimento e bom siso. Bom siso, eu estava pesquisando, tem a ver com um plano de vida. Isa, quantos anos você tem? 15. Quantos anos você pretende viver aí? Você pretende viver bastante tempo. Ou você está pensando em morrer amanhã? Não. Bom siso é isso aqui, é fazer um plano para a vida. Então, se você pretende viver mais 30, 40, 50, 60 anos, planeje a sua vida. Quantos anos mais você pretende viver, Cida? Agora eu estou pegando alguém já com mais maturidade, mais uns 30. Mais que isso. Esses provérbios também é para nos dar bom siso, é para nos ajudar a planejar a nossa vida, irmãos. O que a gente quer do nosso futuro? Ó Senhor amado, esses dias a gente foi visitar alguém, a pedido de um irmão, que teve um derrame, e essa pessoa está na cama já há mais de 40 dias, e antes de acontecer o que aconteceu, essa pessoa ela falou do trabalho e da rotina, do estresse. Considera a sua vida. Será que Deus ele nos criou apenas para isso? Hein, Lê? Será que Deus te criou apenas para viver estressado naquele banco lá? Será que é isso só que Deus espera, que Deus quer para a sua vida? E todos nós precisamos considerar isso. Nós nos envolvemos com tantas coisas desse mundo, e nos envolvemos mesmo, e nos estressamos, mas nós precisamos adquirir bom siso. Amados, que Deus possa nos despertar para aquilo que está no coração dele. Ele quer o nosso bem, e Ele quer que nós vivamos bem, hoje e pela eternidade. Mas para isso nós precisamos estar atentos para os conselhos dele. E nessa noite eu gostaria de considerar com os irmãos só isso aqui, esse versículo de Provérbios. Na verdade essa frase ela se repete em outros versículos de Provérbios e também de Salmos. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Nós já lemos os versículos, daí tem essa pergunta então: o que é temer a Deus? Precisamos considerar essa pergunta. Precisamos parar um pouco e refletir sobre isso. Porque aqui é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na linguagem de hoje fala, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Então, se eu e você queremos ser sábios, nós precisamos primeiro considerar o que é temer a Deus. Irmãos, tem um versículo de Provérbios que começa assim: ouça os sábios. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente considerar o que é temer a Deus, para que nós pudéssemos ouvir os sábios. Então, hoje à tarde, irmãos, eu reuni a resposta dessas perguntas
de diversos sábios ao longo do tempo que o Senhor levantou. Então, o primeiro tem um irmão chamado James Strong, e ele fez uma concordância bíblica baseada na Bíblia do King James, e ele era professor de teologia desse seminário aqui. Ele viveu de 1822 a 1894, então é um irmão do século XIX. E essa concordância foi publicada pela primeira vez em 1890, final do século XIX. E ele pegou palavra por palavra da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e numerou. Com qual objetivo? Para ajudar aqueles que fossem estudar a Bíblia, pudessem perceber essa palavra temor. Onde é que ela aparece de novo na Bíblia? Onde é que ela se repete de novo? E daí ele pesquisou o significado dessa palavra. Então você tem nessa concordância bíblica o significado de temer. E você também depois pode estudar onde é que ela aparece de novo ao longo da Bíblia. E temor, segundo Strong, é isso aqui, ó: medo, terror, temor. Isso são vários significados e a gente precisa ver qual que é o que se encaixa melhor ao contexto. Medo, terror, coisa temerosa ou aterrorizante, objeto que causa medo. Será que é isso que está se referindo, esses versículos aqui? Esse é o significado de temor. Daí aqui, ó, esse outro significado, temor referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade. O que os irmãos acham? Me parece mais esse daqui, né? Então, temer o Senhor significa ter respeito, reverência, piedade. Outro sábio, que também tem uma Bíblia aplicada, muitas notas bíblicas, esse Matthew Henry, ou Matthew Henry, não sei qual que é a pronúncia certa. Ele não era do século, eu falei acho que 13 ontem para você, mas é século 17. E ele é um pastor, ele foi um pastor presbiteriano inglês, e ele viveu de 1662 a 1714, então é século 17, século 18. E também, ontem eu vi lá no programa do Silas Malafaia, ele fazendo propaganda de uma Bíblia desse irmão, uma Bíblia grande de aplicações, de notas de aplicação desse irmão. E ele disse, o Silas Malafaia, ontem, que esse irmão aqui, ele estudava a palavra 8 horas por dia. Impressionante, né? Irmãos, ouça os sábios, ouça os sábios. E o que ele fala sobre temer ao Senhor? Ele fala assim, isso é sobre esse versículo de Provérbios. Ele estabelece essa verdade, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é a parte principal do conhecimento, é a cabeça do conhecimento. Isso é, de todas as coisas que estão a ser conhecidas, esta é a mais importante, de que Deus é para ser temido, reverenciado, servido e adorado. Amém. Isso é assim o princípio do conhecimento. E aqueles que não sabem isso, não sabem nada. Temer o Senhor é isso, irmãos. O princípio do saber, a parte mais importante é essa: é que Deus é para ser temido, reverenciado, servido e adorado. De todo conhecimento útil, esse é o mais necessário: temer a Deus. Não estamos qualificados para lucrar com as instruções que nos são dadas, a menos que a nossa mente seja possuída com uma reverência sagrada de Deus, e cada pensamento dentro de nós seja posto em obediência a Ele. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a sua doutrina.
É isso que está escrito em João 7,17. E também temer a Deus diz assim, que é cuidadoso. O que significa temer o Senhor? Opa, passei. É alguém que é cuidadoso em tudo para agradá-lo, com medo de ofendê-lo em qualquer coisa. Esse é o alfa e o ômega do conhecimento. É o princípio e o fim. Ter medo de ofendê-lo em qualquer coisa. Isso é temer a Deus. Quero avançar. Outro sábio é esse John Gill. Ele foi um pastor batista. E ele viveu também no final do século 17 e bastante tempo do século 18. E ele também fez uma obra de análise bíblica. E ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui corretamente o livro começa, e este é o primeiro dos provérbios, e um excelente. É um tal como não é para ser encontrado em todos os escritos dos pagãos. O temor do Senhor, olha o que é temor do Senhor para ele. Não significa um temor servil, um medo da punição, do inferno, ira e condenação, que é o efeito da primeira obra da lei sobre a consciência, mas um temor filial. E supõe o conhecimento de Deus como um pai, do seu amor e da graça em Cristo, particularmente de seu amor que perdoa, de onde ela surge. Essa ela é a graça. Ele, esse temor, é um santo, humilde, medo fiducial de Deus. O que é isso aí? Fiducial é algo, significa confiar a alguém. É o medo de alguém que confia na pessoa. É isso. Você tinha medo do seu pai? Eu tenho medo do seu pai? Eu tinha medo de desagradar meu pai terreno, sim. E tinha temor também da correção dele. Mas eu confio no meu pai. E eu sei que ele me amava e que ele me ama. Então os irmãos entendem o que é o medo fiducial? É o medo de alguém que confia. Não é um medo igual de uma pessoa tem de um ladrão. Não é o medo de uma pessoa que tem, de alguém que vive, uma mulher tem do marido que vive espancando ela. Não, é um temor de alguém que confia na outra pessoa. Ele diz assim também, um carinho reverente para ele, devoção a ele, que inclui toda a adoração religiosa, tanto interna como externa. Tudo que está contido na primeira etapa da lei, e a maneira de realizá-lo, e princípio de agir. Na verdade, sem esse temor do Senhor, você não consegue cumprir a lei. Essa é a primeira de todas as ciências a ser aprendida, e é a principal delas. Considera, existem muitos conhecimentos que o homem precisa adquirir para se tornar um bom homem. Muitas coisas. Como o que, por exemplo? O que os irmãos acham que é uma coisa que o homem precisa aprender? Fala alguns exemplos aí. Honestidade. O que mais? Respeito. Caráter, respeito. Não é uma coisa que as pessoas precisam aprender? Respeito. O que mais? Amor ao próximo. Amor ao próximo. É uma coisa importante para as pessoas aprenderem. O que mais? Humildade. Foi isso? Humildade é uma coisa importante. Irmãos, só que o princípio de todos esses conhecimentos, o que é? Temer a Deus. Se você não sabe o que é isso, você não sabe de nada. Se você não sabe o que é temer a Deus, você não sabe o que é amar o próximo. Se você não sabe o que significa temer a Deus, você não sabe o que é humildade. Se você não sabe o que é temer a Deus, você não sabe o que é honestidade. O princípio de todo saber é temer a Deus.
Só continuando. É a base e o fundamento de todo o resto, de que dependem. É a cabeça, a fonte, a raiz de uma fonte de onde brota. E a menos que um homem conheça Deus em Cristo, e o adore em temor, em espírito e em verdade, de acordo com a sua vontade revelada, ele não sabe nada como ele deveria saber. E todo o seu conhecimento será de nenhum proveito e lucro para ele. Essa é a primeira e principal coisa no conhecimento espiritual e evangélico, e sem a qual todo conhecimento natural vai significar nada. Não é impressionante? O homem pode saber de física quântica, o homem pode saber de coisas complexas, mas sem o temor a Deus ele não sabe nada. E tudo que ele sabe sem o temor a Deus, no final vai significar nada, não vai ter nenhum proveito, nenhum lucro ele vai poder tirar. Só mais alguns sábios, irmãos. Se avançar aqui, deu uma travada, avançou, mude, agora foi. Esse foi o Moody, Dwight Lyman Moody. Ele viveu no século XIX. Ele também é conhecido como Moody, D.L. Moody. Ele foi um evangelista e também editor americano. Fundou a igreja Moody, a escola Northfield, a escola Mount em Massachusetts, agora chamada escola Northfield Monte Hermon, né? O Instituto Bíblico Moody e a Moody Press. Ele fala sobre o temor do Senhor assim: uma expressão comum nos Salmos e em outras passagens. Essa frase foi usada 14 vezes nos Provérbios. Ilustrações sobre o uso aparecem em Salmo 115, 11, que diz assim: confiam no Senhor os que temem o Senhor. E em Isaías 11, 2, 3, onde o temor do Senhor é citado como característica do Messias. Tal temor inclui o respeito para com o Todo-Poderoso. Salmos 2,11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Jó 28 é uma definição: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios 8,13 tem o mesmo efeito: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, o princípio do saber. Daí ele diz que na verdade que o princípio do saber não significa o mais importante ou a essência, mas sim significa o começo, o princípio, de acordo com a visão dele. Antes, o primeiro passo na moralidade é o nosso relacionamento com Deus. E daí fala: os loucos desprezam a sabedoria. Quem são esses loucos? Loucos aparece diversas vezes em Provérbios. Também o uso difere. Em Isaías 35:8, louco significa, obviamente, simplório. Mas no uso especializado de Provérbios, louco significa pecador. O pecador, ele despreza a sabedoria. Provérbios 14:9 é ilustrativo: os loucos zombam do pecado. A cláusula significa que os pecadores ridicularizam a santidade. A Septuaginta, esses números aqui romanos, né? É uma abreviação da Septuaginta. A Septuaginta grega traduz bem loucos para ímpios. Vamos resumir, irmãos: incrédulo. Os incrédulos desprezam a sabedoria. Irmãos, eu acredito assim, que temer a Deus, a primeira coisa, o primeiro significado de temer a Deus é crer em Deus. Outro dia, eu estava na sala de aula, já contei isso para alguns jovens, e daí eu pedi para os alunos fazerem uma lição. E daí eu falei para eles assim: essa lição eu quero que vocês façam individual, sozinhos.
E daí eu falei, saiu espontâneo, você e Deus. Primeiro eu falei, façam sozinhos. Ah não, em dupla, trio, não, sozinho, você e Deus. Daí teve uma menina que ela perguntou, professor, mas e quem não acredita em Deus? Daí, irmãos, eu não estava com a intenção de ensinar nada, saiu também espontâneo. E eu percebi que isso provocou uma reflexão nos alunos. Daí eu estava de costa para ela, né? Daí eu virei, se você não acredita em Deus, então é você sozinha mesmo. Irmãos, não é triste? Porque quem não acredita em Deus está sozinho mesmo. Quem crê em Deus nunca está sozinho. Amém. Tudo que você faz, você nunca está sozinho. Você vai estudar, mas você não está sozinho. Tem alguém que você pode contar. Não, você precisa realizar tal coisa, você não está sozinho. Tem alguém que você pode contar. Eu estou passando por um grande problema, eu estou com uma grande angústia. Lembra do que o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Deixe o Senhor dividir esse peso junto com você. Se você crê no Senhor, você nunca está sozinho. Mateus 28:20 é maravilhoso. Logo após a morte, a ressurreição do Senhor, a sua ascensão, Jesus disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Amém. Irmão, temer a Deus primeiramente significa crer em Deus, porque os loucos, os incrédulos, eles desprezam isso. E quão triste é isso, quão triste. Whitney Lee, 1905, esses irmãos estão familiarizados, né? A 1997, foi um pregador cristão de nacionalidade chinesa e foi o fundador do Living Stream Ministry. E os irmãos conhecem bem, ele escreveu os estudos Vida. E o que ele escreveu, temer a Deus? Aqui não deu tempo de traduzir, irmãos, estava jogando lá no tradutor, mas eu fiz a lição de casa, eu vou ler para os irmãos traduzirem, tá bom? Significa assim, reverenciar a Deus significa temer a Deus. O temor de Jeová é o começo do conhecimento e o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santíssimo é o entendimento. O conhecimento, a sabedoria e o entendimento procedem de Deus. E o possuímos ao temer a Deus, reverenciando. Se buscamos a sabedoria como a prata e esquadrinhamos como um tesouro escondido, entenderemos o temor de Jeová e falaremos no conhecimento de Deus. O temor de Jeová é aborrecer o mal. O temor do Senhor, o temor de Jeová também aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão diminuídos. O que caminha em sua retidão teme a Jeová, mas os de caminhos pervertidos os menospreza. O temor de Jeová está na forte confiança, e os seus filhos têm refúgio. O temor de Jeová é manancial de vida, que nos aparta dos laços da morte. Melhor é o pouco com o temor de Jeová que um grande tesouro onde há inquietação. Se tememos muito a Jeová, teremos paz. Amém. Amém. Irmãos, um dos tesouros mais preciosos que as pessoas querem, algumas talvez não saibam, mas é paz. Os que temem ao Senhor têm paz. Amém. É melhor possuir um pouco
com o temor do Senhor do que você ter um muito, mas com inquietação, angústia interior. Mas os que temem o Senhor têm paz. Então, para terminarmos, esse é o meu sentimento. O que é temer a Deus então? Primeiro significa crer em Deus. Temer o Senhor, outro dia a gente estava estudando isso com os jovens, daí o Juan falou uma coisa, eu gostei. Ele falou que existem diferentes níveis de temer a Deus. A gente estava conversando, talvez a princípio, temer a Deus significa temer o seu juízo, ter consciência da justiça de Deus. Se tem duas coisas que me impressionam a respeito da pessoa de Deus, é que Ele é juiz, mas Ele também é amor. Ele é justo. E quanto nós que já o recebemos, a Bíblia fala que o julgamento de Deus começa pela sua casa. Amados, todos nós vamos passar pelo tribunal de Deus. Você não teme isso? Isso não produz temor no seu coração? Puxa, irmãos, isso enche meu coração de temor. Muitas vezes eu respondo de uma maneira mais bruta, de uma maneira agressiva. Às vezes eu falo com alguém mais velho, num tom. Irmãos, pelo Espírito de Deus, não demora muito. O temor do Senhor depois enche o meu coração, pela consciência. Isso é o temor do Senhor, não é? Às vezes, outro exemplo, né, do temor do Senhor na nossa consciência. Você anda, está pegando a bala, daí pega o papel. E você faz isso assim? Como que é na sua experiência, irmão? Tem medo? Você tem peso? Você sente algum peso depois de fazer isso ou não? Porque é comum, as pessoas andam aí de carro e bebem água, bebem refrigerante, bebem cerveja, e o que faz com a lata? Joga pelo... não é? Mas e você, que tem o Espírito de Deus? Você tem sido tomado pelo temor do Senhor? O temor do Senhor tem tocado na sua consciência, a ponto de você fazer isso, ó, isso aí. E depois jogar fora. Irmãos, isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Nós precisamos ter experiência com o temor do Senhor. Está acabando a bateria e está acabando a mensagem também, tá, irmão? Não quer fechar. Eu vou falando aqui. Temer o Senhor, por um lado, significa isso. Você temer o juízo do Senhor. Mas por outro lado, irmãos, existe um nível mais elevado, que é ter consciência do amor de Deus. Aqueles que conhecem Deus como Pai, aqueles que têm consciência do amor de Deus, sabe qual que é o receio dele? É desagradar a Deus, é desapontar o Senhor. Os irmãos percebem que a palavra que foi compartilhada no final de semana é isso? Não é? Falava sobre não entristeçais o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo? É ofender o Senhor, é desagradar o Senhor. E temer o Senhor é temer desapontar, é temer desagradar o Senhor, é temer entristecer o Senhor. Irmãos, esse é um nível de temer a Deus mais elevado. Sabe, o que Deus mais quer alcançar no nosso coração é o nosso amor por Ele. Mas, se Ele ainda não conseguiu o amor, pelo menos o temor da sua justiça a gente precisa ter, do juízo, do seu julgamento. Mas o Senhor quer ir mais além. O Senhor quer trabalhar em nós o temor de desapontar o seu amor. Lembra?
essa de temer o juízo de Deus, Deus julga, irmãos. Isso é muito sério, nós não podemos brincar com isso. Eu estou lembrando daquele rei do livro de Daniel, está me fugindo o nome dele agora, que ele pegou os utensílios da casa do Senhor, do templo do Senhor, e ele deu uma festa, Belsazar, uma festa pagã, e ele usou os utensílios da casa do Senhor, do templo, para servir bebida para os convidados. E o juízo do Senhor veio. Uma mão apareceu que escrevia alguns dizeres na parede. E os dizeres significavam algo assim: você foi pesado, você foi julgado e foi achado em falta, e vai ser eliminado, e vai morrer hoje ainda. E mandou, no princípio ele não entendeu o que estava escrito lá, e chamou Daniel que explicou o significado disso. E ele morreu naquele mesmo dia porque ele não temeu o Senhor. Ele fez algo sem respeitar, sem reverência a casa do Senhor, as coisas do Senhor. Isso é muito sério. Deus julga. Mas, irmãos, o Senhor, nós precisamos partir daí, pelo menos isso. Mas o Senhor quer nos levar para um nível mais elevado, que é tocar no seu amor. Amém. Por último, irmãos, eu queria só ler esses versículos de Provérbios 3 para acabar. Está dando umas travadinhas, Jonas. Jonas está lá. Deixa eu pegar. Beleza, o que eu queria aqui na linguagem de hoje. Olha esses versículos, irmãos, Provérbios 3 a partir do 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na própria inteligência. Não confia na sua própria inteligência, não confia na sua capacidade. Que o nosso apoio seja o Senhor. Que a nossa confiança seja colocada no Senhor. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Na revista atualizada está dizendo assim: honra a Deus com a primícia dos seus bens. Isso tem a ver com a sua oferta, é oferta mesmo. O que você recebe é oferta da primícia. Normalmente nós damos para Deus a sobra, o que sobra, o resto. Adora a Deus com o que você tem de primícia, de melhor. Sabe, não deixa para amanhã. Alguns jovens eles pensam assim: eu vou aproveitar a vida e quando eu for mais velho, daí eu volto ao Senhor. Eu vou até para curtir o mundo, depois eu volto. Tantos já foram e voltaram, eu também vou fazer isso aí. Não, é hoje, não entrega o resto, dá o melhor. Irmãos, aquele cântico que a gente cantou, um dos últimos cânticos que a gente cantou, eu toquei nisso, é hoje. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Vem, Senhor, e reina hoje. Aqui, nesse momento, esquece a sua segunda-feira. Esquece o dia de amanhã, é hoje. É agora, é o que está acontecendo aqui. Nesse momento. Tá certo? E aqui diz daí assim: faça isso, e seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Isso é uma bênção do Senhor, até mesmo no que diz respeito a ofertas materiais, irmãos. Eu tenho experimentado isso, e é no temor do Senhor que eu digo isso para os irmãos. Entrega as primícias, e o Senhor vai encher o seu cereal. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso. Filho, preste atenção. A conversa está acabando agora aqui, irmão. Preste atenção quando o
o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a que Ele quer bem. Amém. Vamos levantar e vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Amém. Maravilhosa. Ó Senhor, infunde nos nossos corações o temor do Senhor. Senhor, nós te amamos, Senhor. Senhor, leva-nos a esse nível mais elevado. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito. Nós não queremos te desagradar. Ajuda-nos a entender o que é o Teu temor. Amém. Mais que isso, coloca o temor do Senhor nos nossos corações. Ó Senhor, nós queremos adquirir sabedoria. Ó Senhor, nós queremos a sabedoria que vem do Senhor. Ó Senhor amado, nós queremos, Senhor, respeitar, receber a Tua palavra. Ó Senhor, com o coração aberto, Senhor, com os ouvidos abertos. Livra-nos, Senhor, de sermos vaidosos. Livra-nos, Senhor, de sermos orgulhosos. Nós queremos ser os Teus discípulos. Nós queremos ser os Teus alunos. Nós queremos ser, Senhor, simples. Ó Senhor, livra-nos de sermos como um adolescente rebelde que acha que sabe de tudo. Olha que os pais são ultrapassados. Ó Senhor, livra-nos de sermos prepotentes diante da Sua presença. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra já está escrita para nós. Ó Senhor, os conselhos da vida. Ó Senhor, os conselhos que nos farão felizes estão na Tua palavra. Nós queremos ser simples. Nós queremos aprender a ouvir os sábios e nos apegar ao conselho deles. Nós queremos ser os alunos que dão ouvido aos nossos mestres. Livra-nos de ser aqueles que precisam aprender só com erro, Senhor. Ó, e que depois dirão: nossos mestres estavam certos e eu não sabia. Ó Senhor Deus, mas ainda que seja assim, que o Senhor também tenha misericórdia de nós. Mesmo se precisarmos errar para aprender, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós aqui. Ó Senhor, dá-nos a Tua sabedoria. Ensina-nos o tempo todo. Ensina-nos antes, ó Senhor, de cometermos erros. E se errarmos, Pai, pedimos a Sua misericórdia para que o Senhor possa vir nos corrigir. Porque graças a Deus nós temos conhecido o Senhor. E o Senhor é o nosso Pai. O nosso Pai amado, a quem muito nos quer bem, que nos corrige, que nos repreende, que disciplina o filho que ama, que não deixa o filho solto, que não deixa o filho fazer o que quer, mas que corrige, que disciplina, e se necessário também açoita, porque nos ama. Ó Senhor Deus, guarda-nos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Guarda-nos, Pai, na Tua casa todos os dias da nossa vida. Não nos deixa rejeitar a Sua repreensão, nem desprezar a Tua sabedoria. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui presente. Abençoa, Senhor. Abençoa com a Tua sabedoria. Se tem algo que queremos pedir nessa noite, não são riquezas, não é sucesso, mas é a Tua sabedoria. Pai, dá-nos sabedoria e certamente seremos felizes sobre a terra.